meu nome é Maili. Apresento a pesquisa Você Percebe que Sou Católico? Um estudo da religião na cultura de uma instituição de ensino superior em Fortaleza. Na contextualização, algumas pesquisas tentam trazer essa questão da religião, mas ainda sob aspectos muito positivistas, relacionados aos benefícios que a empresa tem, a liderança, identidade, mas não observam as interações dessas religiões, dessas diferentes religiões dentro desses espaços. E a religião acaba sendo um tema muito periférico. Geralmente está combinado a outro elemento e a religião se torna aí um ponto de corte para aquele objeto. A problemática desse estudo é que, apesar da religião ser tratada na ciência, ela ainda vem de forma periférica, às vezes inadequada, segundo alguns autores, e outros autores têm resistência a tratar esse tema dentro da ciência. Então, essa postura acaba dificultando o desenvolvimento do tema, de novas pesquisas para compreender como a religião se expressa na cultura organizacional. O objetivo dessa pesquisa, então, foi analisar as formas pelas quais a religião se expressa em uma instituição de ensino superior na cidade de Fortaleza. Como mencionado, a religião ela está presente nos espaços organizacionais, mas ainda é discutida em uma linha mais positivista. Então, dentro dos estudos organizacionais, alguns autores, inclusive, afirmam que ela é discutida de forma inadequada ou tímida, portanto, ainda pode ser considerada escassa. Mas outros autores falam sobre a rejeição da discussão desse tema dentro da ciência. E esse é o primeiro ponto a ser transposto, São exatamente essas barreiras. Entender que é um tema pessoal, é algo que é inadequado para os espaços organizacionais, não é adaptável, então não deve ser discutido, mas não se pode rejeitar a presença desse tema nesse espaço. Então, Tracy Phillips e Lounsbury trazem a discussão da religião em 3 níveis de identidade: a identidade individual, a identidade organizacional e a coletiva. A individual está relacionada ao que o indivíduo percebe de si e o que o grupo percebe sobre si, A identidade organizacional aos atributos que são centrais aí da organização, e a identidade coletiva fala das organizações que pertencem aí à mesma categoria. Então, costumam dividir esse senso de identidade comum. Então, alguns desses aspectos são observados, em relação à motivação, às emoções, combate ao absenteísmo, estresse, mas um elemento que é importante ressaltar é que o empregado ele vai trazer essa identidade pessoal para o espaço de trabalho. Ele não vai setorizar, e deixar a sua parte religiosa fora e deixar dentro do espaço laboral somente aquilo que é pertinente na compreensão de alguns em relação ao espaço laboral. Essa pesquisa é uma pesquisa qualitativa, básica, Os dados foram coletados entre fevereiro de 2017 e maio de 2019, utilizando 2 técnicas de coleta. A observação participante foi feita em 3 campi e as entrevistas por intencionalidade. Foram entrevistadas pessoas dos mais diferentes cargos na organização e vale ressaltar que a pesquisadora também é funcionária da instituição, o que fez com que o campo a aceitasse, elemento que é importante na observação participante. A instituição de ensino superior tem um histórico em relação à educação, que surgiu com a educação infantil, passou para a básica e depois para a instituição de ensino superior. Elas são geridas em separado, completamente em separado, com registros diferentes e por pessoas diferentes hoje, mas ainda fazem parte do mesmo grupo familiar. Percebido que a missa mensal e a missa de formatura são um dos elementos na qual a instituição de ensino superior declara a sua religião para o seu público. A missa de formatura é um elemento cultural
Então, muitos cursos em muitas instituições de ensino superior, ao final, fazem uma missa de agradecimento. As imagens dispostas no local também foram outro elemento observado. Essas imagens são escolhidas pelo grupo que gere a instituição de ensino superior, e para algumas pessoas essas imagens têm algum significado, para outras nem tanto. Então, foi separada a seguinte fala. Então, a relação deles é que ao entrar na sala eu sinto muito a presença de Cristo ali, porque pode ser que os evangélicos digam que é uma figura, mas para mim é como se fosse um ícone, me faz lembrar de Cristo ali. Então, para algumas pessoas, essas imagens têm significados. Foram observados também símbolos nos espaços pessoais. O que são considerados esses espaços pessoais? A mesa da pessoa, a sala, né, do indivíduo, em que ele coloca algumas imagens ou alguns elementos religiosos que o identificam ali, certo? Então, isso mostra de forma clara aquilo que o Miller fala do Sunday Monday Gap. As pessoas desejam diminuir esse distanciamento entre a vida religiosa e a vida laboral e acabam trazendo para os espaços organizacionais essas manifestações religiosas. Inclusive, tem uma fala que foi separada, né? Eu sou uma pessoa assim, bastante religiosa. Eu tento vivenciar minha religião diariamente nos locais que eu frequento, como trabalho, faculdade. Tem algumas dificuldades, mas eu tento levar os valores que a minha religião prega para a minha vida, e é um pouco difícil, diga-se de passagem, inclusive. Outro aspecto percebido foi que algumas pessoas já não tocam mais nesse assunto da religião. Entendem, percebem, identificam, mas não acham que isso deve ser algo falado dentro dos espaços organizacionais. Então, eu trouxe uma fala aqui, né? Bom, o local que eu trabalho é um espaço declaradamente cristão, desde o nome, mas eu não penso nisso. É uma coisa sobre a qual eu dificilmente faço alguma referência. Então, aquilo se tornou tão natural que não há necessidade de ser nem mesmo ponderado. Disso se percebe que aqueles que já fazem parte da organização internalizam essa mensagem da autocompreensão religiosa da instituição de ensino superior, né? Então, existe aí um repertório cotidiano que é baseado nas evidências que foram apresentadas, que vai construindo esse universo simbólico de coletividade, né? É um denominador comum. Então, a instituição, ela expressa a sua autocompreensão religiosa, cria esse universo simbólico coletivo e assim existe, se faz, né, essa crença compartilhada. Então, se presencia a vivência dessas relações de diversidade religiosa, baseada na vivência da religião católica com outras religiões que estão ali no mesmo espaço. Então, diante do que foi apresentado, percebe-se que a religião se manifesta na instituição de ensino superior por meio das missas, por meio dos símbolos colocados nos espaços, as imagens, né, dos santos colocados nos espaços, e isso acaba gerando para ela uma identidade diante dos seus funcionários, diante dos seus alunos, diante do seu público interno e externo. Apesar dessas informações não estarem registradas em documentos, não estarem presentes na missão, na visão da empresa, mas elas atestam uma identidade. E esses indivíduos, alguns se identificam com esses símbolos, outros não. Alguns, inclusive, utilizaram a palavra estar alinhado, né, com a religião da organização. Então, aqueles que comungam da mesma fé se sentem muito à vontade. Aqueles que não comungam não se manifestam tanto, né, o que possibilita novos estudos em relação a isso, mas existe sim a manifestação do indivíduo trazida para dentro do espaço organizacional, né? Eles rezam pelos alunos, eles vivenciam esses valores religiosos dentro desses espaços. Por fim, as referências. Muito obrigada.